Olá, amigos do RDTV, mais uma vez a programação do ABC em pauta na grade do Repórter Diário Online. Estamos falando diretamente da Universidade Federal do ABC, o campus na cidade de Santo André, mais precisamente aqui no belo espaço da reitoria. Ao meu lado, o professor engenheiro Hélio Waldman, ele que desde o dia 8 de fevereiro de 2010 é reitor aqui da Universidade Federal do ABC e acompanha de perto o dia a dia aqui da universidade, que tem feito um trabalho de protagonismo na região do ABC. Professor Hélio, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui, por nos acolher. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom, professor, eu disse que a sua participação na reitoria teve início no dia 8 de fevereiro de 2010, mas o término, como a gente conversava aqui um pouquinho antes da entrevista, está previsto agora para o comecinho de 2014, dia 7 de fevereiro, dia correto? 7 de fevereiro, último dia do mandato. Qual o legado que o senhor deixa para o seu sucessor? Olha, talvez seja o legado mais importante seja estar deixando uma universidade hoje já reconhecida como uma universidade de qualidade, com um espectro de cursos variado, que em expansão, que deverá expandir, deverá abranger todo o conhecimento humano. Então, com uma perspectiva de crescimento, protagonismo, como você falou, na região do ABC, mas também no país, visibilidade mundial. Enfim, estamos deixando uma universidade que hoje, se no início do meu mandato era uma promessa, hoje é mais que uma promessa, é um patrimônio do Brasil. Qual a situação que o senhor pegou da Universidade Federal do ABC? O senhor pegou ainda uma fase de muitos desafios, que é justamente a fase da implantação, da divulgação, da propagação da qualidade. Qual era o cenário quando o senhor assumiu? Olha, nós pegamos a universidade num cenário preocupante, um cenário de risco, né? Em função do fato de que a universidade vinha se desenvolvendo, crescendo, mas nós tínhamos severas restrições no que dizia respeito ao espaço físico, ao próprio reconhecimento dos nossos cursos, e havia muita incerteza e pouca estabilidade na implantação. Aqui em Santo André, o funcionamento, o expediente oficial da universidade começou quando, professor? Em Santo André, nós começamos o que é considerado o início da universidade, a data que nós comemoramos o aniversário, é o dia 11 de setembro, que em 2006 foi o dia da primeira aula. A primeira aula foi dada no dia 11 de setembro de 2006, uma segunda-feira, na nossa unidade da Avenida Atlântica, que nós estamos, este ano, devolvendo. Foi num espaço alugado, nós estamos devolvendo esse ano. Esse ano devolve. Vai ficar até dezembro, a partir de janeiro, o espaço em Santo André, todo esse campus. Bom, nós tínhamos dois espaços alugados. Um era na Unidade Atlântica, nós estamos devolvendo esse ano. O outro na Catequese, nós vamos precisar dele por mais alguns anos. Certo. Lá na Catequese está o espaço administrativo? Administrativo, exato. Lá ainda vai ficar mais um período, professor? Vai, Perfeito. Agora, um outro detalhe, professor. Hoje são quantos alunos aqui no campus de Santo André? Aqui no campus de Santo André, a gente tem cerca de 6 a 7 mil alunos. 6 a 7 mil alunos. E lá em São Bernardo, a gente deve estar com 2 ou 3 mil alunos, alguma coisa assim. Aqui em Santo André, qual é o foco do ensino? Santo André é totalmente dedicado ao programa de ciência e tecnologia. Só que esse programa ele é muito grande, não cabe todo aqui, por isso parte dele está sendo transferido para São Bernardo. Certo. Aí o aluno entra por meio de vestibular, nota do Enem, Sim. Como é que é o processo seletivo, professor? O nosso modelo, né, modelo institucional, especialmente na graduação, é muito inovador. Quando ele surgiu, ele foi o primeiro nessa modalidade no Brasil. O aluno, ele ingressa sempre num curso de bacharelado interdisciplinar. No início, nós tínhamos um bacharelado interdisciplinar, que era o de Ciência e Tecnologia. A partir de 2010, foi implantado um segundo bacharelado interdisciplinar, que era de Ciências e Humanidades, que está totalmente em São Bernardo do Campo.
Qual é o período desse curso? Esse curso pode ser cursado em 3 anos. Então todo mundo que entra faz esse bacharelado? Todo mundo tem que fazer o bacharelado interdisciplinar. Certo. Após o bacharelado interdisciplinar, é um curso que dá um diploma, portanto ele forma um bacharel. Aí ele pode escolher alguma formação específica. Esse bacharel em ciência e tecnologia, ele pode ir para o mercado, né? Só que o mercado atualmente ainda conhece pouco o perfil desse profissional. Mas ele pode ir para o mercado ou fazer um curso de formação específica aqui na universidade. Então, para quem fez bacharelado em ciência e tecnologia, pode fazer, por exemplo, uma engenharia. Nós temos 8 opções de engenharias aqui. Ou um bacharelado em física, um bacharelado em química, um bacharelado mais convencional, né? Em ciência da computação, biologia, matemática. Perfeito. Quem fez o bacharelado em ciências de humanidades pode fazer ciências econômicas, gestão de políticas públicas, filosofia, relações internacionais ou planejamento territorial. Hoje, então, são 9.000 alunos. Qual o perfil desses alunos? 9.000 na graduação. Na graduação. Mais 1.000 na pós-graduação. Nós já então, entre graduação e pós, 10.000 alunos. 10.000 alunos. Qual o perfil desse estudante da Universidade Federal do ABC, professor? É possível a gente ter uma faixa etária? Se ele é da região do ABC ou de fora? Quais são as principais características? Cerca de 1/3 é daqui da região do ABC. Um pouquinho mais que 1/3, talvez 40%, da região metropolitana de São Paulo, sem contar o ABC, é claro. Portanto, mais de 2/3, pouco mais que 2/3, são da região metropolitana de São Paulo, incluindo o restante vem de outros estados? O restante, principalmente de outras regiões do estado. Nós temos também alunos de outros estados, mas não chega a 5%, é da ordem de 3%. Sendo metade do sul de Minas, que é uma região muito ligada ao estado. Né? Mas... E esse aluno que ingressa, esse universitário que ingressa na UFABC, como é que está hoje a perspectiva dele de ingresso no mercado de trabalho? Olha, os nossos formandos, o pessoal que completa hoje os bacharelados interdisciplinares, normalmente eles continuam para fazer uma formação específica na universidade. Então faz 3 anos daquele bacharelado. Isso, e depois faz mais 1 ou 2 anos. De formação específica. Quem quer engenharia faz mais 2 anos. Todos os outros cursos exigem mais 1 ano após o bacharelado interdisciplinar. Em geral, os nossos formandos estão sendo bem recebidos pelo mercado. Tem parcerias já específicas, professor, a ponto de fazer esse universitário aqui da UFABC ter uma experiência ou até mesmo já sair inserido no mercado de trabalho antes mesmo da formação? Bom, nós temos um amplo programa de estágios, a gente tem convênios com 200 empresas. Convênio com 200 empresas? Convênios de estágio, né, para fazer estágio com alunos. E as nossas feiras de estágios, que são realizadas aqui no campus, são muito concorridas, tanto em termos de estudantes que demandam estágios, como de empresas que querem oferecer estágios para os nossos alunos. As empresas todas no ABC ou a maioria no ABC? A maioria no ABC. Mas temos também região empresas da região metropolitana, muitos alunos nossos estão se colocando em ou estágios curriculares ou estágios não obrigatórios. Tem um índice, professor, de inserção dos alunos formados no mercado de trabalho? Olha, nós formamos pouca gente ainda. A gente começou a formar pessoas há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Assim, os bacharéis em ciência e tecnologia começaram a ser formados em 2010. A gente começou a formar em 2010. Mas profissionais já engenharia, por exemplo, a gente começou há 2 ou 3 anos atrás. Não conheço nenhum caso de alguém que não esteja no mercado. Não esteja no mercado. Excelente notícia. Mas não fizemos assim um levantamento, mas não conheço nenhum caso de não empregabilidade. E após, professor, quais são as opções? Após, nós temos hoje 19 programas de pós-graduação, né? Sendo que cerca de 8, creio, oferecem mestrado e doutorado e os demais oferecem apenas mestrado. E temos muitas opções, elas, por exemplo, as mais antigas seriam engenharia de informação, engenharia de energia, e temos pós-graduação, outras mais convencionais, como pós-graduação em física, pós-graduação em matemática, em biologia,
todas as principais opções nas áreas de ciência e tecnologia, e mais recentemente tivemos outras também, incluindo as áreas de humanidades, em ciências sociais, ensino de história da ciência e várias outras modalidades. Só queria retomar um pouquinho a questão do processo seletivo, professor. A Universidade Federal trabalha com a nota do Enem. Enem. Isso, e é 100% nota 100%. do Enem ou tem um processo interno também de vestibular? Não, é 100%. 100% Enem. Então o aluno faz inscrição e aí vai ser levado em consideração para efeito de ingresso ou não aqui na Universidade Federal a nota obtida no Enem. Pela nota obtida no Enem. Nós temos cotas, né? A gente, mesmo antes da lei de cotas, que é do ano passado, a gente já adotava o sistema que a lei de cotas torna obrigatório em 2016. A gente já adotava em 2006. Quais são as cotas, professor? Nós temos 50% de cotas, 50% de vagas reservadas para os alunos que tenham feito o ensino médio integralmente em escola pública. Perfeito. E dentro dessa cota social, digamos assim, nós temos uma cota racial correspondente ao percentual de negros na população do Estado de São Paulo, apurado pelo IBGE. E tem uma cota menor, bem pequena, para o mesmo, mas dentro da mesma filosofia, para os índios. Perfeito. Quando as 3 unidades, professor... E agora, este ano, pela primeira vez, nós vamos ter também uma cota para deficientes. A partir de 2014? A partir de 2014. Cota para deficientes. Isso é inovador, professor? Digamos assim. Sim, quando a gente lançou as cotas sociais, acho que nós fomos talvez uma das primeiras universidades, e agora também nos juntamos a um grupo pequeno, mas de universidades que começaram. Quando as 3 unidades da UFABC, Santo André, São Bernardo e Mauá, estiverem em pleno vigor, em pleno funcionamento, a expectativa é atender quantos alunos? Olha, em Santo André e São Bernardo, da ordem de 20 mil alunos. Mauá a gente não dimensionou ainda, né? Okay. Precisamos planejar, mas eu acho que... Santo André e São Bernardo, então, já tem 50% do caminho pavimentado. A gente espera terminar a década com 20 mil alunos. Ou até terminar o nosso atual plano de desenvolvimento institucional, vai até 2022, sim, com 20 mil alunos. 20 mil alunos. Contando a pós-graduação também, professor? Contando a pós-graduação. Então, metade do caminho resolvido. Agora, falando especificamente, professor, de cada unidade, vamos lá, vamos começar por Santo André. O que falta hoje do ponto de vista de estrutura física aqui na unidade de Santo André? Ok. Aqui na unidade de Santo André, o que já está em construção e que poderá ser entregue no início de 2014? Basicamente, o nosso bloco cultural e a torre do relógio. A torre. Né? E as lajes, que estão praticamente prontas. Né? As lajes externas, o bloco cultural. O bloco cultural vai conter a biblioteca, que a biblioteca está instalada provisoriamente aqui. Perfeito. Na área da reitoria, né? E deve se mudar para lá. E um teatro com capacidade para 600 pessoas. E com recursos avançados em termos... Perfeito. E a torre do relógio? E a torre. Além disso, já está em construção também, mas para entrega no final de 2014, porque na verdade o Centro Cultural, como em termos de obra civil, vai ficar pronto ainda, deve ficar pronto ainda na minha gestão, mas não vai estar equipado. Isso vai ficar para o começo de 2014. Com essa capacidade. Então isso, mais ou menos, sei lá, talvez até meados de 2014 possa ser inaugurado. Perfeito. Agora, está em início de construção, mas deve ser entregue mais para o final de 2014, é o centro esportivo. O centro esportivo. Que contempla o que, professor? Contempla, são 10 mil metros quadrados de área para a prática de esportes. Piscina e outras coisas. Quadra poliesportiva, tudo. Voltado aos alunos da Universidade Federal. Aos alunos da universidade e, enfim,
Ali vai ter competições que poderão envolver alunos de outras universidades aqui da também região, nesse complexo etc. que nós estamos aqui. E poderá atender até o nosso entorno, né? Até o final de Valorizar 2014. Até o final de 2014. Perfeito. Aí Santo André vai estar totalmente concluído em 2014. Não. Além disso, bom, digamos assim, isso termina o que foi inicialmente projetado para Santo André. Perfeito. Mas nós já temos expansão. Ok. Essa expansão consta de um outro bloco para laboratórios de pesquisa, chamado bloco L, que vai ficar aqui perto enfim, um espaço já está destinado para ele. Mas dentro desse terreno aqui também. Dentro deste terreno, que esse bloco L está sendo licitado já, a execução, né, o projeto. Deve começar em 14. O projeto já está pronto, deve começar em 2014. Projeção de quanto tempo, professor, para conclusão? Acredito que talvez em 2015 possa estar sendo entregue. E do outro lado do rio, nós temos um terreno que foi comprado, né? Para a expansão, e lá vai ter um bloco anexo maior, chamado bloco anexo, que talvez em 2016 possa ser entregue. Esse aí não temos ainda o projeto pronto. Tá, mas ele vai ser utilizado com qual finalidade, professor? Também, aí é mais misturado um pouco. Vai ter sala de aula, vai ter a área administrativa. Esse bloco anexo, quando estiver pronto, aí sim nós poderemos entregar a unidade, o espaço alugado que está na catequese. Né? Perfeito. Qual foi o investimento feito na Universidade Federal do ABC em Santo André, professor? É constante, né? Constante, né? Eu acredito que algo entre 100 e 200 milhões de reais em termos da infraestrutura. E São Bernardo, como é que está a situação e qual que é o desejo final para São Bernardo, professor? São Bernardo, nós já temos, desde o ano passado, o chamado Bloco Alfa, que nos permitiu, então, iniciar. Lá em São Bernardo, a gente tem uma área cedida pela prefeitura que nós temos que devolver, certo? Que é o Bloco Sigma, mas que permitiu que a gente começasse em uma escala menor as atividades lá do chamado Bacharelado de Ciências e Humanidades a partir de 2010. Então, já começamos então num terreno que foi cedido pela prefeitura e agora, mas agora já temos atividades no campus, acho que a gente vai poder... Que ali é aquela área atrás do poliesportivo. Aquela área atrás do poliesportivo. Então, já estamos em condições de devolver o espaço para a prefeitura, o espaço que não foi alugado, foi cedido, né? Temos lá o bloco Alfa desde 2012, né? E agora já estamos usando, mas estamos para inaugurar, acho que vamos inaugurar no mês que vem, o bloco Beta, que tem o auditório, que já foi até usado, né? E a biblioteca. O bloco Gama, que é o refeitório, que também está sendo usado, a comida já está sendo feita lá. Certo. O que vai inaugurar é o bloco Beta, que tem auditório e biblioteca. Esse conjunto, o Alfa, o Beta, o Gama, o refeitório, e o Delta, que tem salas de professores, etc., que já tem professores mudando para lá. Sim. Além disso, temos o Alfa 2, que começou a funcionar essa semana, né, com o reinício. Então, o São Bernardo está praticamente concluído, professor? Não está, não. Tem o Zeta, que é laboratório de pesquisa, que também, estou citando os blocos. Perfeito. Que ou já estão entregues ou estão em que serão entregues. Mas lá também, e o Ômega, que são laboratórios de engenharia. Mas tem todo um bloco que está no chão ainda, que é necessário para completar o campus, chamado bloco Lambda, mas que também faz parte da expansão. Perfeito. Então, basicamente, nós estamos com quase todo o projeto inicial concluído. Já bastante. Lá o investimento foi quanto, professor, em São Bernardo? Foi menos, mas não muito menos, né? Talvez na ordem de uns 100 milhões, alguma coisa assim. Perfeito. Lá são quantos cursos oferecidos em São Bernardo? Bom,
Lá está todo o programa de Ciências de Humanidades, que é o bacharelado em Ciências de Humanidades, bacharelado e licenciatura em Filosofia, que são cursos após o bacharelado em Ciências de Humanidades, bacharelado em Ciências Econômicas, em Gestão de Políticas Públicas, em Relações Internacionais e Planejamento Territorial. Certo. E, além desses, nós temos o bacharelado em Ciência e Tecnologia, dando suporte a 3 engenharias que estão mudando de Santo André para São Bernardo, que são a Engenharia de Gestão, a Engenharia Biomédica e a Engenharia Aeroespacial. Perfeito. Entre Santo André e São Bernardo, são quantos colaboradores, professor? Colaboradores. E são pessoas remuneradas, pessoas que trabalham diretamente para a Nós temos universidade? basicamente da ordem de 500 e poucos docentes. Certo. E quase 600 servidores técnico-administrativos, e estamos contratando mais 120 agora, que nós vamos chegar no término do mandato com 700 servidores técnico-administrativos e 500 e poucos servidores docentes. Tá, cerca de 1.200 colaboradores aí, Isso, somando tudo. 1.200. Sem contar os terceirizados. Terceirizados da área de segurança, de limpeza, etc., que são da ordem de 400. Agora, professor, bom, isso é o que já está em funcionamento ou que vai estar, como o senhor destacou, muito em breve. E a situação da unidade da Universidade Federal do ABC em Mauá? Qual que é a situação neste momento, professor? Situação neste momento. Mauá, o campus de Mauá já está previsto na fase 3 do Plano de Expansão das Universidades Brasileiras, então está no planejamento do MEC. Já está agora no planejamento da universidade, está no Plano de Desenvolvimento Institucional. Já temos um terreno em mente, já foram realizados, a universidade já realizou... É ali no Parque São Vicente, né? Parque São Vicente. Já realizamos estudos de ambientais, para ver exatamente qual área que é possível construir. Né? Qual o tamanho do terreno lá, professor? É um pouco menos que 100 mil metros quadrados. Tá. Mas existem muitas limitações para a construção. Vamos respeitar todas essas limitações, o que significa que o campus não vai ser grande, vai ser pequeno, mas é suficiente para abrigar um bacharelado que nós estamos propondo ao Conselho Universitário. Já está pautada essa proposta, é o bacharelado de Artes e Tecnologia. Perfeito. Lá... O bacharelado interdisciplinar, em cima do qual vão ser oferecidas opções de formação específica. Os estudos ambientais, qual que é o próximo passo, professor? Próximo passo, assim, são duas coisas que eu vejo que correm paralelas. Uma é o projeto pedagógico, e para isso o primeiro passo já foi dado, que é a proposta do novo bacharelado interdisciplinar, está na pauta do Conselho Universitário. E outra é o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele depende da compra do terreno. Né? Não posso fazer um projeto em cima de um terreno que não foi comprado ainda. Mas, então, acho que o próximo passo nessa outra vertente... Que vai ser feita a compra pelo governo federal. Pelo governo federal. Essa é a ideia. Tá. Tem previsão, professor, de quando vai sair essa compra? Não. Assim, a gente, na realidade... isso está andando, mas, obviamente, como tudo aqui está em construção, a gente tem que priorizar o término daquilo que está em andamento. Do que já existe. São as obras de Santo André e as obras de São Bernardo. Mas estamos tocando para frente o projeto em Mauá. E em função, inclusive, é importante destacar que nós já estamos em Mauá com atividades precursoras da área de extensão, né? Que eu acho que são atividades importantes para nos aproximar do município de Mauá, para que a gente conheça melhor o município e o município também como a preparação do Enem. Então nós estamos lá em Mauá já com o nosso projeto Escola Preparatória, que é um projeto importante da nossa... São quantos atendidos, professor? Nós estamos atendendo 160 alunos, creio, lá em Mauá.
Já para ter um contato, uma identidade com a cidade. Com os alunos de Mauá. É uma parceria com a prefeitura, né, de Mauá, que cedeu um imóvel. E então nós já estamos presentes em Mauá, estamos nos familiarizando lá com a região. Professor, e para a gente agora encerrar, passamos pelo passado, pelo presente e falar do futuro. Qual o desafio que o senhor acredita que terá o seu sucessor? Bom, o meu sucessor, ele já pega uma universidade que já é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e que já tem um nome, né? Então, e que está em pleno processo de crescimento, né? Então, acho que um desafio é manter esse ritmo de crescimento e buscar, e talvez ele tenha que buscar mais recursos, porque agora estamos crescendo a partir de um tamanho já maior, né? Hoje a fonte de recurso ela é proveniente de onde, professor? Quase exclusivamente o MEC, né? Um repasse que tem anual, né? O repasse anual, é o orçamento. Esse repasse varia muito ou tem um valor definido já, professor, desse repasse? É discutido anualmente, né? Tá. Esse ano, por exemplo, foi de quanto? 2013? Olha, nós temos temos dois orçamentos, o orçamento de investimentos e o orçamento de custeio, né? Certo. O orçamento de custeio e o de pessoal. De pessoal, o MEC cuida. Perfeito. Tem assim, maiores problemas. O orçamento de custeio para 2014 da ordem de 60 milhões. Isso para 2014. E investimento? Investimento da ordem de 100 milhões. Então, assim, acho que algumas é possível que a universidade, dado o ritmo de crescimento dela, ela encontre algumas limitações orçamentárias, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Como é o desafio todo gestor, ampliar a fonte de recursos, né, de receita, né, professor? E falando na sucessão também, para a gente fechar, professor, como é que se dá o processo de escolha do seu sucessor, o processo da escolha do reitor da Universidade Federal? Ok. Bom, o processo passa por a formação de uma lista tríplice, que é submetida à Presidenta da República, através do MEC, né? E para elaborar essa lista tríplice, há um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral é formado pelo próprio Conselho Universitário, mas ele não é o Conselho Universitário. O Conselho Universitário é presidido pelo reitor atual. Esse colégio eleitoral tem quantos integrantes? Ele tem cerca de 40 integrantes, né? Porque ele é formado pelo próprio Conselho Universitário, que tem cerca de 40 integrantes, mas ele é presidido pelo presidente da comissão eleitoral e não pelo reitor. Então, nesse sentido, ele difere do Conselho Universitário propriamente dito, né? Perfeito. O Colégio Eleitoral vai elaborar essa lista. O Conselho Universitário se reuniu esse ano para discutir um pouco esse processo e houve algumas modificações em relação ao processo de 2009, né? Uma é que em 2009 foram eleitos o reitor e o vice-reitor separadamente, agora não, vão ser eleitos numa chapa, né? E outra é que vai ser feita, ou melhor, o Conselho Universitário autorizou as entidades de classe, estudantis, o Sindicato dos Trabalhadores da UFABC e a Associação dos Docentes, a realizarem uma pesquisa de opinião, né, que vai ser encaminhada ao Colégio Eleitoral para a elaboração dessa lista. A pesquisa de opinião vai avaliar especificamente o nome... A preferência das diversas categorias pelos nomes dos candidatos. As inscrições já se encerraram, nós temos 2 chapas candidatas e a campanha eleitoral começa hoje e vai até o dia 6. Certo, quando o senhor disse que é a apresentação dessas chapas aos estudantes. A apresentação das chapas à comunidade. Você vai até o dia 6. Até o dia 6 de dezembro. Certo.
Mas o senhor falou em lista tríplice. E o terceiro nome, ele é escolhido de que Então, forma? o terceiro nome deverá ser escolhido. Na verdade, ele, como só há duas chapas candidatas, o terceiro, mas a lista tem que ser tríplice, o estatuto determina que o terceiro nome seja dado pelo professor mais antigo na universidade. Certo. Aí esses 3 nomes, até o final do ano, vão ser, por meio da lista, repassados à presidente Dilma. Isso. E ela tem até o dia 7 de fevereiro para fazer a escolha. Para escolher. Os 2 que foram inscritos, professor, é o professor Klaus e o Valdecir? Isso. O professor Klaus, é o pró-reitor de pesquisa atual, e o professor Valdecir é o diretor do Centro de Matemática. Diretor do Centro de Matemática. E aí, quanto tempo de gestão, professor? O professor Klaus tem nos acompanhado desde o início da minha gestão. Mas e o seu sucessor na reitoria, ele vai ter um mandato de quanto ele vai ter um tempo? mandato de 4 anos. 4 anos. A chapa tem Sempre um mandato de 4 anos. É. Professor Hélio Waldman, engenheiro, reitor da Universidade Federal do ABC, quero, de uma forma aqui, em nome de todo o Repórter Diário, agradecer a abertura deste espaço. Eu sei da agenda extremamente corrida, além do mais, nesse período do ano. Como o senhor destacou, já em plena campanha aqui com os candidatos para a sucessão na reitoria, também época de fechamento de notas, fechamento de semestre, a gente sabe que culmina tudo. E claro, as próprias festas em si de final de ano, mas quero agradecer a gentileza, parabenizar pela gestão que a gente sempre destaca. O FABC é protagonista aqui na região do ABC, tem visibilidade, como o senhor destacou, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente também, e desejar sorte aí nas futuras empreitadas. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês. E agradeço também você que nos acompanha, nos dá audiência através do site www.reporterdiario.com.br. Aqui você já sabe, tem economia, tem educação, saúde, política, tudo o que acontece na região do ABC. Acompanhe.